Abramos a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versos 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Assíria o encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Halá, junto a Rabor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois, quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor deixou registrado os teus poderosos feitos, os teus poderosos juízos sobre a vida do teu povo no passado.
Nós te louvamos porque estes registros nos admoestam, nos exortam a que não caminhemos pelos mesmos passos e nos mostram o teu controle, domínio e soberania sobre todos os acontecimentos, tanto os inimigos do teu povo quanto sobre o teu povo, Pai. Nós te pedimos que o Senhor assim nos alimente nesta noite, nos edifique com a tua palavra, para que as lições que o teu povo aprendeu no passado, nós possamos aprender hoje também e colocar em prática na nossa vida, Pai. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo na China hoje é julgamento de Deus? O que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, será que foi julgamento de Deus? O surgimento da AIDS no mundo, será que foi julgamento de Deus? O que aconteceu na Europa na Segunda Guerra Mundial, terá sido julgamento de Deus? A resposta às 4 perguntas é: nós não sabemos. Não há nada na Bíblia que nos autorize a dizer que estes acontecimentos que têm matado tantas pessoas são julgamento de Deus. Nós não podemos fazer este juízo. Talvez seja, mas nós não conhecemos a mente de Deus. Não há como nós dizermos Deus está fazendo isto ou está fazendo aquilo. São conselhos secretos do nosso Deus. O mesmo não pode ser dito deste texto. Meus irmãos, aqui nós temos um capítulo essencial no livro de 2 Reis. Finalmente chegamos ao ponto em que Deus vai pesar a sua mão sobre o reino do norte. O reino do norte que durante gerações e gerações desobedeceu ao Senhor. E agora, neste capítulo, é o capítulo em que Deus está entregando o reino do norte para a Síria, para nunca mais voltar. É o peso da mão de Deus sobre o reino do norte. E aqui está muito bem declarado que isso não foi uma coincidência, isso foi de fato a mão de Deus que entregou o seu povo para ser castigado finalmente. O texto começa descrevendo o último rei de Israel, o último rei do reino do norte, que foi Oséias. O texto fala que no ano duodécimo de Acás, que estava reinando em Judá, reino do sul, começou a reinar no reino do norte Oséias, filho de Elá, e ele reinou sobre Israel e em Samaria durante 9 anos. O resumo da sua vida é: fez o que era mal perante o Senhor, a semelhança de todos os reis de Israel que nós vemos até hoje. Contudo, o texto nos diz, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. É uma nota curiosa. Ele foi mau, mas ele foi de um jeito diferente dos outros reis de Israel. Diz o texto que contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo seu servo e pagava tributo. Mas ele tentou enganar o rei da Síria. No verso 4 é dito que o rei da Síria achou Oséias em conspiração. Em um determinado momento, Oséias passou a não pagar tributo e correu para o rei do Egito, para tentar fazer um acordo às escondidas com o rei do Egito, para ver se o rei do Egito o ajudava a sair ali daquela escravidão da Síria. Ele tentou enganar o rei da Síria. Ele não buscou a Deus em oração. Tantos reis em Judá, reino do sul, quando passaram por problemas, buscaram a Deus em oração e Deus os socorreu. Mas aqui, o rei do norte, Oséias, está seguindo o mesmo passo dos outros reis ímpios que reinaram em Israel. Quando a situação aperta, eles tentam dar um jeito, mas eles não buscam o socorro em Deus. Foi assim também com Oséias. Diz o texto que o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou durante 3 anos. Então nós temos aqui 3 anos em que a cidade foi cercada e o povo passou por muita privação, porque quando uma cidade era cercada naquele tempo, não entrava água, não entrava comida. A ideia de um cerco era fazer com que a população sofresse tanto e se rendesse, e foi o que de fato aconteceu. Depois de 3 anos de cerco,
eles foram rendidos. Diz o texto que, finalmente, sob a liderança não mais de Salmaneser, mas de Sargão II, nós temos essa fonte externa, a cidade, ela encontra o seu destino e as tribos do norte são levadas em exílio, para nunca mais voltar. E elas ficam conhecidas na história como as 10 tribos perdidas de Israel. Porque o reino do norte, irmãos, vai desaparecer, vai desaparecer. Em 586 a.C., 586, uns 100 e poucos anos depois, vai acontecer com Judá também. Aqui nós temos Israel, o reino do norte, sendo levado para a Síria, para nunca mais voltar. Passa-se o tempo, em 586 a.C., a mão de Deus vai pesar sobre o reino do sul, sobre Judá. Não será mais a Síria, será a Babilônia. Eles serão levados cativos para a Babilônia. Mas o povo de Judá, passados 70 anos do cativeiro, retornará. Boa parte deste povo retornará. Israel não. Israel some. Essas 10 tribos são aniquiladas. Já Judá, nós vamos ver mais para frente, boa parte da população retorna. E aí nós temos, digamos, um renovo, nós temos um restante do povo que dará continuidade na aliança do Senhor. E é da tribo de Judá que nascerá o Messias. Ele é o leão da tribo de Judá. Então Deus, ele pune o seu povo, mas ele preserva um povo seu. A tribo de Judá será preservada, é daí que nascerá o Messias. Mas voltando no tempo, em 722 a.C., que é onde nós estamos, a Assíria, a potência da época, vai invadir Samaria, vai invadir o reino do norte e vai retirar o povo e vai mandar para a sua terra. Irmãos, quando nós olhamos este capítulo, ele resume não apenas Segundo Reis. Dá para dizer que é o capítulo que resume Segundo Reis. Mas mais do que isso, é um capítulo que resume a história da desobediência do povo de Deus. Eu não sei se você notou, mas ele é um capítulo tão abrangente. Ele começa falando de Deus tirando o seu povo no Egito, aí passa por Jeroboão, que foi quando as tribos se dividiram. É um capítulo que mostra a história da desobediência de um povo. É um resumo de tudo o que aconteceu até ali, para que chegasse naquele ponto, para que chegasse no ponto de Deus aplicar o juízo e este povo ser levado cativo para nunca mais voltar. E nós podemos destacar, dentro deste resumo de uma desobediência, 3 grandes pecados: ingratidão, idolatria e incredulidade. 3 grandes pecados: ingratidão, idolatria e incredulidade. Estes 3 pecados resumem a história da desobediência do reino do norte, do reino de Israel. Vejamos o primeiro, a ingratidão. Diz o texto, no verso 7, tal sucedeu, este juízo, esse castigo sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Aqui está a ingratidão. Lembre-se do que Deus fez com este povo no passado. Lá a potência era o Egito, e Deus, com grandes sinais, com as 10 pragas, abrindo o mar vermelho, tirou aquele povo da escravidão com tanta força. E agora é este povo que durante várias gerações negou o seu Deus, e é por isso que eles estão sendo castigados. Deus começa aqui o registro lembrando do início da história do seu povo, quando com grande poder o povo foi resgatado das mãos de Faraó. E eu não sei se você notou, mas dá para fazer um paralelo aqui com o primeiro versículo lá de Êxodo 20, dos 10 mandamentos. Êxodo 20 começa assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O nosso texto diz: pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Se você colocar os versículos em paralelo, você tem
Pecaram contra o Senhor, seu Deus. Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus. Segundo Reis, que os fizera subir da terra do Egito. Êxodo 20. Que te tirei da terra do Egito. Segundo Reis, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. Êxodo 20. Da casa da servidão. Segundo Reis, e temeram outros deuses. Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Está claríssimo que quem escreveu Segundo Reis fez questão de mostrar que este povo não considerou o grande livramento que foi dado no Egito. E eles quebraram o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E em Segundo Reis é dito: temeram a outros deuses. O paralelo é evidente aqui, meus irmãos. A libertação miraculosa que Deus operou para este povo, com 10 pragas, com travessia do Mar Vermelho, tudo que ele fez agora foi desprezado. Era um povo ingrato, era um povo que não reconhecia o quanto Deus era com ele, o quanto Deus tinha abençoado este povo. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Deus havia dado os 10 mandamentos, Deus havia dado estatutos para que este povo seguisse. E eles seguiram o quê? Os estatutos das nações que o Senhor expulsara da sua presença. Usando uma figura paternal, Deus foi aquele pai que salvou os seus filhos, que protegeu os seus filhos, que deu instruções, os 10 mandamentos, a lei, para que eles fossem felizes, para que eles fossem bem-aventurados. Mas esses filhos se rebelaram contra o seu pai e seguiram os conselhos, os maus conselhos das nações ímpias. O profeta Oséias escreveu isso de uma forma belíssima. Oséias escreveu assim no capítulo 11: quando Israel era menino, na verdade é Deus escrevendo aqui pela mão de Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Irmãos, belíssimo, tocante e emocionante. Deus se expressando por meio de Oséias, como um pai que fez tudo para com aquele povo, e o povo andou seguindo Baal, não seguiu um pai tão amoroso, que os atraiu com cordas humanas, com laços de amor, e o povo rejeitou este amor, e andou seguindo o conselho de outras nações. A ingratidão foi um pecado de Israel, terrível diante do nosso Deus. Boa parte da sua história pode ser resumida como ingratidão. Eles não atentaram para o Deus de amor que os havia atraído. Meus irmãos, nós corremos o risco do mesmo pecado. Há muitos crentes ingratos para com o nosso Deus. Quando nós passamos a vida murmurando, quando nós passamos a vida atentando mais para os nossos problemas do que para com as bênçãos que Deus tem nos dado, nós somos como Israel ingrato. Observe o quanto Deus já fez na tua vida, os laços de amor com que Ele te atraiu, o tanto que Ele tem cuidado de você. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de criticar todas as coisas, tenha um coração agradecido. O nosso Deus, Ele não gosta de murmuração. O seu povo, quando andou murmurando, foi gravemente ferido pelo nosso Deus. A palavra de Deus como um todo nos ensina a termos corações gratos. Meus irmãos, como é difícil viver com pessoas que são ingratas, com pessoas que só reclamam, com pessoas que são amargas, que são azedas, que nunca nada está bom. Se está sol,
está ruim porque está sol. Se está chovendo, está ruim porque está chovendo. Se eu tenho trabalho, está ruim porque eu não gosto de trabalhar. Se eu não tenho trabalho, está ruim porque eu estou desempregado. Pessoas amargas que passam a vida inteira reclamando. Como é difícil conviver com pessoas assim. Agora olhemos para nós. Como deve ser ruim para o nosso Deus crentes que passam reclamando da vida. Deus abençoando, Deus dando o pão diário, Deus dando as vestes, Deus dando abrigo, Deus dando saúde, e crentes reclamando. A Bíblia nos ensina a sermos gratos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O Salmo 103. É como que o salmista dialogando com a sua alma. Alma, fale bem de Deus e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Um coração grato. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Como é bom quando você acorda com esse versículo na cabeça. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sede agradecidos. Efésios 5,20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro grande pecado do Reino do Norte foi a ingratidão, a murmuração, a falta de reconhecer que Deus era tão bondoso para com eles. E um pecado que nos circula a muitos de nós é o mesmo. É a ingratidão, é a murmuração, é a reclamação, é uma vida de murmuração diante do Senhor. Deus não se agrada disso, liberte-se disso. Tenha um coração grato diante do Senhor. O segundo grande pecado que nós vemos aqui na história da desobediência é a idolatria, que recebe vários versículos aqui, a partir do verso 9. Diz o texto que eles edificaram altos em todas as cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. O que eram esses altos? Nas montanhas, nos lugares mais altos, eram construídos ali altares aos deuses falsos, Baal e a esses deuses falsos. Tá? Mas há um detalhe aqui no texto, nestes versículos todos, como é um texto de resumo da história, você vai encontrar a palavra todos e todas várias vezes, para mostrar como este povo foi idólatra. E aqui diz que eles edificaram altos em todas as cidades, não sobrou uma que não tivesse idolatria, em todas as cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. O que é isso? A atalaia do vigia eram pequenas construções, como que guaritas, onde os vigias ficavam, nos cantos mais afastados da cidade. A ideia do texto é que havia idolatria desde os cantos mais afastados, onde morava um vigia ou dois vigias, até a cidade fortificada. Havia idolatria em todos os lugares, fosse habitado por muita gente ou por pouca gente. Essa é a ideia. No verso 10 é dito que eles levantaram colunas e postes ídolos. Aqui eram tipos de imagens de idolatria. Às vezes, imagens com conteúdo sexual, por conta da adoração dos deuses da fertilidade. Tá? Abominações diante do Senhor, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Veja, irmãos, a imagem que o escritor está passando para nós e para o povo é que onde tivesse uma árvore com uma copa maior, ali embaixo tinha um altar, tinha idolatria. Israel, o reino do norte, ficou tomado de idolatria, ídolos para todos os lados. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara. Eles queimaram incenso e serviram aqueles ídolos. Eles quebraram ordens expressas do nosso Deus. Vá para o verso 16. Verso 16. Desprezaram
todos os mandamentos do Senhor. Lembra da ligação com os 10 mandamentos? Isso está na mente do escritor. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros. Aqui, como é um texto resumo, ele volta para o início da idolatria. Ele está voltando para Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte. Veja que interessante. O texto está falando do último rei do norte, mas as referências são sempre ao início. É o primeiro rei do norte, Jeroboão, que mandou fazer 2 bezerros e colocou lá no reino do norte, um em Betel e um em Dan, para que o povo não descesse para Jerusalém, que era o local autorizado por Deus para culto. Eles adoraram, diz o texto, todo o exército do céu. Aqui nós temos uma espécie de adoração às estrelas, adoração aos ídolos celestes, uma espécie de astrologia mais profunda, com adoração à lua, ao sol e às estrelas. Eis que o povo de Israel passou por isso também. E eles serviram a Baal. Baal era um deus de fertilidade, um deus de prosperidade. Era um deus que dizia que se o povo seguisse, ele faria vir chuvas, ele abreviaria o tempo da chuva para abençoar a colheita. E o povo seguiu a Baal. Mas, verso 17, queimaram filhos e filhas como sacrifício. Nós já vimos que havia um deus imaginário chamado Moloque, que ele exigia que para que a tua família tivesse prosperidade, você deveria entregar um dos teus filhos para ser sacrificado, para ser queimado. E alguns reis em Israel fizeram isso, entregaram o próprio filho para ser queimado com a promessa de um Deus falso de que a prosperidade viria sobre a sua família. Eles fizeram isso. Eles se envolveram em práticas de adivinhações. A lei inteira de Deus proíbe que nós façamos adivinhações, que nós consultemos espíritos, mas eles fizeram isso. Eles creram em agouros. O que é um agouro? É uma prática de adivinhação com elementos da natureza. Então, os médiuns e os feiticeiros, eles olhavam para a formação de nuvens e eles faziam como que profecias. Eles tentavam adivinhar o futuro pela formação das nuvens, pela formação dos raios, dos relâmpagos. Eles abriam animais e olhavam a formação das entranhas, das tripas, e diziam que tal coisa aconteceria por causa da formação daquelas tripas. Percebe? Israel envolveu-se com essas coisas. Ao invés de crer na palavra de Deus e crer no Deus verdadeiro, eles ficaram crendo nessas coisas. Todos os reis de Israel, meus irmãos, praticaram idolatria. Não escapou nenhum dos reis do reino do norte. Este foi um grande pecado. Além da ingratidão, a idolatria. Meus irmãos, nós hoje, crentes, não estamos totalmente seguros de não sermos idólatras. Pelo contrário, como o reformador João Calvino disse, a nossa imaginação, por assim dizer, é uma perpétua fábrica de ídolos. Nós temos ídolos na nossa imaginação. Já falamos bastante sobre isso aqui, mas uma pergunta que eu faço diferente, que nos ajuda às vezes a identificar qual é o nosso ídolo. Imagine numa situação altamente hipotética, que você conseguisse ficar invisível. Imagine que você a partir de agora consegue ficar invisível. O que você faria? O que você faria se você tivesse o poder de ficar invisível? Dependendo da tua resposta, você achou o teu ídolo. Se você pensou em coisas pecaminosas, eis aí o teu ídolo. Percebe? Porque o ídolo é aquilo para onde nós corremos quando não tem ninguém olhando. Quando nós não estamos sob vigilância. Pode ser a geladeira, pode ser imoralidade, pode ser dinheiro. Muita gente, eu já ouvi, responde essa pergunta dizendo assim: eu iria num banco se eu fosse invisível, e eu acabaria com o cofre do banco. Percebe? Onde estão os nossos ídolos? Sexo, dinheiro, corrupção, prazeres da mesa, prazeres da cama,
Tudo isso são ídolos que o crente tem que quebrar no seu coração. Então, não é porque você é crente que você não possa ter um ídolo aí no teu coração. Ele tem que ser quebrado, ele tem que de fato ser quebrado. Nós devemos, meus irmãos, ter o nosso Deus como nosso refúgio, como aquele para o qual nós corremos. A resposta mais santa que você poderia dar para essa pergunta, se você fosse invisível, o que você faria, seria trabalhar pela evangelização de pessoas, agir pela justiça, desmascarar sistemas de corrupção, a prática do bem, a prática da justiça, a prática da evangelização, da santificação. Percebe? Então, o grande pecado de Israel, o reino do norte, foi a idolatria. E nós não estamos livres deste tipo de pecado por conta dos ídolos do coração. Finalmente, em terceiro lugar, a incredulidade. Veja o verso 13. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. O texto está dizendo que Deus advertiu tanto a Israel quanto a Judá por meio dos profetas e dos videntes. Vidente era uma espécie de profeta também. Quem foram esses profetas deste período? Elias, Eliseu, Obadias, Joel, Isaías, Amós, Oséias, Jonas e Miqueias. Muitos profetas. Deus usou muitos homens para advertir Israel, reino do norte e reino do sul também, para que eles parassem de pecar, para que eles voltassem a Deus. Veja qual era a mensagem: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos. Voltem para os meus caminhos, guardem os meus mandamentos. Esta era a mensagem dos profetas. Observe que tanto a mensagem do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento sempre é de confrontação. Vocês estão errados, voltem, arrependam-se, venham para os caminhos de Deus. Porém, verso 14, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor. Olha a incredulidade aqui. Assim como seus pais, eles não creram no Senhor, seu Deus, não deram ouvidos, incredulidade. Eles se tornaram obstinados, teimosos, de dura cerviz, de pescoço duro. Essa ideia, dura cerviz é pescoço duro. É o indivíduo não voltar, não se converter. O pescoço dele está duro, dura cerviz. É incredulidade. Rejeitaram estatutos, rejeitaram a aliança, rejeitaram as advertências de Deus, seguiram ídolos, seguiram as nações que Deus disse para não imitarem. Em suma, eles se tornaram ímpios. Eram o povo de Deus, mas se tornaram tão incrédulos que viraram ímpios, meus irmãos. Deixaram de ouvir a Deus. Esse é um pecado que também ameaça os crentes hoje. Muitos creem em Deus, se declaram crentes, mas vivem como se não crescem. Vivem como se não fossem crentes. Quando há problemas, se desesperam, como se não tivessem Deus. Meus irmãos, como é que um crente pode ficar desesperado? Não pode. Se nós temos a Deus, nos momentos mais difíceis, essa voz tem que vir na nossa cabeça: você tem Deus, não se desespere. Muitos, quando têm frustrações, somem da igreja. A impressão é que parece que querem se vingar de Deus. Muitos, quando, por outro lado, estão bem financeiramente, se afastam de Deus, como que se não precisassem mais de Deus. Percebe como tem crentes que se parecem com incrédulos? Rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a aliança, rejeitam as advertências de Deus, seguem ídolos, seguem o estilo de vida mundano que Deus disse para nós não imitarmos, crentes vivendo como incrédulos. E a palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com este século, não tomem a forma do século, não imitem o sistema mundano deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Em outro lugar, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. É a mente de Cristo em nós que faz com que nós sejamos transformados para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. João nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. De forma que nós não podemos ser crentes vivendo como incrédulos, amando o mundo e as coisas do mundo, nos amoldando às coisas do mundo. O texto termina com a descrição final do juízo de Deus. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Ele foi levado cativo para a Síria, e só sobrou a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Já há uma palavra de advertência para o reino do sul aqui. A mão de Deus vai pesar em 586 a.C., será a vez do reino do sul. O texto termina mostrando que o peso da mão de Deus finalmente atingiu o reino do norte, atingiu as 10 tribos de Israel. Este é o fim da história do reino do norte. Meus irmãos, o que este triste e terrível relato nos ensina? Algumas lições, 5 lições. Primeiro, Deus odeia a ingratidão. Então, pare de ficar murmurando, reclamando, criticando. Seja grato a Deus, tenha um coração grato a Deus. Se você tem uma peça de roupa, agradeça pela peça de roupa que você tem. Se você só tem arroz e feijão e ovo para comer, agradeça porque você tem arroz, feijão e ovo. Porque tem gente abrindo o saco de lixo para pegar resto de comida. Tenha um coração grato, isso é belo, isso é o que Deus espera de nós. Isso é bom para o testemunho do Evangelho. Você já reparou que quando você fica reclamando na presença de não crentes, você está passando a mensagem de que você tem um pai que não cuida de você? Essa é a mensagem. Os não crentes podem pensar: esse crente aí está muito mal cuidado, só reclama. Então pare de reclamar, tenha um coração grato diante do Senhor. Segunda lição, Deus odeia a idolatria. Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Então, quebre os ídolos do teu coração. Quebre tudo aquilo que está ocupando o primeiro lugar na tua vida. Busque ao Senhor em oração. Redobre o tempo de oração. Quando você for tentado em alguma área dessas, comida, bebida, cigarro, sexualidade, qualquer área, busque a Deus em oração. Dobre o joelho. Busque ao Senhor, Ele vai te socorrer. Terceira lição, Deus odeia a incredulidade. Creia em Deus e viva como quem crê em Deus. Viva como aqueles que dizem: eu sei que o meu Redentor vive, como Jó no momento de aflição disse. Quando tiver problemas, não se desespere, você tem um Deus. Quando tiver frustrações, não se vingue de Deus. Quando estiver bem financeiramente, não se afaste do teu Deus, como se não precisasse dele. Quarta lição, as maldições de Deus que cairiam sobre nós, porque nós somos quebradores da aliança, caíram em Cristo. Cristo as recebeu, para que nós não sejamos expulsos da presença de Deus. Cristo tomou sobre si toda a maldição que pesava sobre nós, e é por isso que nós temos um caminho e um acesso, um novo e vivo caminho aberto na direção do nosso Pai. É por isso que nós podemos chamar o nosso Pai de Abba, de Papai. É por isso que nós temos proximidade com o nosso Deus. Ele nos conhece, nós somos os seus filhos. Nós não somos rejeitados como Israel foi rejeitado, porque Cristo assumiu o castigo que pesava sobre nós na cruz do Calvário. E é por isso que nós não fomos expulsos. Nós temos ainda acesso à presença do nosso Deus. Nós somos o Israel espiritual. Nós somos o Israel espiritual. Aquele sumiu, as 10 tribos se acabaram. Eis que resta o Israel espiritual de Deus, que somos nós. Hoje nós somos o povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdote, de todas as tribos, nós somos o povo de Deus. Quinta e última aplicação. Deus está acumulando ira
para o juízo. Um dia ele fará com as nações o mesmo que fez com o reino do norte. Ele os tirará da sua presença. Ele dirá: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Não achemos que o nosso Deus não está fazendo justiça no mundo. É que a sua ira, a medida da ira está sendo acumulada. Um dia ele voltará e executará a justiça, e ele punirá as nações. E o povo, o seu povo, se alegrará. Mas aqueles que não têm a Deus lamentarão e dirão: montanhas, caiam sobre nós. Nós preferimos ser soterrados do que encontrar a ira do Cordeiro. Mateus 24 fala sobre isso. É um motivo de alegria para aqueles que estão em Cristo. O nosso Deus é Deus de justiça. Um dia Ele vai vingar todas as injustiças do mundo. Um dia Ele punirá todas as nações que não creram no Cordeiro. E Ele abençoará o seu povo, aqueles que estiverem vivos quando Ele retornar, e aqueles que já estiverem com Ele, que retornarão com Ele nos ares. Maranata, que Deus nos abençoe. Amém.